boa noite, muito obrigado. Obrigado a todas as pessoas que nos assistem. Obrigado a todas as pessoas que mais tarde assistirão a estes temas. Hoje vamos passar um tema especial. Vamos dar uma parada no temário de 50 conferências e vamos passar um tema extra. Devido às festividades, devido ao momento que estamos vivendo, todos os finais de anos, se comemora o Natal. Então, nós vamos estudar, refletir um pouco sobre o que significa realmente o Natal. Essa festa mais importante do ano. Todos esperamos, nos preparamos, arrumamos as nossas casas, compramos presentes, pensamos ganhar presentes. E essa festividade natalina, essas comemorações natalinas, não tem nada que ver com o verdadeiro significado do Natal. Essa festividade foi transformada numa forma de ganhar dinheiro, de vender, de colocar as pessoas a trabalhar mais para ter dinheiro, para comprar presentes, para conquistar amigos, conquistar uma namorada, conquistar um namorado. Então essa festa está completamente profanada, é a palavra correta, está completamente profanada e só se pensa em dinheiro, em vender. As lojas querem vender, as pessoas querem ganhar presentes, outros querem dar presentes para conquistar, para ter essa pessoa perto de si, consigo, enfim. Então está totalmente desviada esta festa natalina, que se comemora o nascimento de Cristo, o nascimento de Jesus. Então, esse nascimento, tudo ali está simbolizando, internamente simboliza algo. Tudo se vive externamente, tudo que se vê nas festas natalinas, nas escrituras, o que se vê externamente está simbolizando algo interno. Então, essa festa, esse evento do nascimento do Cristo, para falar desse evento, nós precisamos regredir um pouco na história e falar do Gênesis. Nesta conferência nós vamos falar do livro sagrado. Todos, ou se não todos, a maioria das pessoas consideram esse livro, a Bíblia, um livro sagrado. Embora esse livro esteja completamente ou quase completamente adulterado, ele ainda contém algo que se pode comparar, que se pode analisar e compreender o externo, compreender a partir do externo, compreender o interno. Então, neste curso, nós falamos na primeira conferência, em algumas conferências, nós dizemos
que este curso está baseado nos 4 pilares da sabedoria. Os 4 pilares da sabedoria é a arte, a ciência, a psicologia ou filosofia e a mística. Então, na arte, este ensinamento ele está embutido em todas as artes. Por exemplo, nas pinturas dos mestres Michelangelo, ali está embutida uma sabedoria, está implícita uma sabedoria, um ensinamento referente à autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da nossa existência. Então, em todas as formas de arte está implícito um ensinamento ou vários ensinamentos. Nas pinturas, na música dos mestres. A música atualmente está degenerada, está completamente profana. Então, a arte degenerou. A pintura também está profanada, externa. As pessoas pintam um quadro, uma paisagem e dizem que isso é arte. Isso não pode ser chamado de arte. É um desenho, uma imaginação, uma beleza que se acha bonito, vai lá um pintor, aprende a pintar e pinta. Porém, não é nessa arte, é na arte dos verdadeiros mestres da pintura, tais como Michelangelo, Da Vinci. Toda a pintura está embutido um ensinamento. Também nas esculturas antigas, onde os escultores cinzelavam peças de madeira, de pedra, e nessa escultura está embutido o ensinamento. Por exemplo, nas esculturas do México, do Egito, está aí embutido um ensinamento superior, um ensinamento que ficaria gravado, plasmado para sempre. E isso está, então, nas artes. E também no teatro. Algumas peças teatrais são verdadeiros ensinamentos. Então, a arte, ela se expressa de muitas formas. No teatro, na música, na escultura, na pintura. E no teatro é a arte que nós vamos compreender hoje um pouco dessa arte que foi vivida no Egito, no deserto, na Terra Santa. Um teatro vivo, um teatro onde o cenário é o mundo físico. E o artista principal no Gênesis é Moisés. E na Terra Santa já é o Cristo, o artista principal. Então, tudo o que aconteceu no deserto, tudo o que aconteceu no Egito, todos os detalhes, cada detalhe tem um significado. É um teatro ao céu aberto, onde eram muitos artistas
E um artista principal no Gênesis é Moisés. Então, vamos exemplificar que os acontecimentos se dão em ordem cronológica, porém, vamos imaginar que essa linha preta é o mundo físico, é o cenário, é o teatro físico. Porém, o significado de cada acontecimento, de cada evento, de cada cena, tem um significado esotérico interno, profundo. E aí está o ensinamento. E esse ensinamento aqui é oculto, devido ao que se foi vivido no mundo físico, porém um teatro e internamente significam muitas coisas. Então, para compreender, para decifrar esse ensinamento contido na arte, na pintura, na música, na escultura, todo tipo de arte, é preciso ter um pouco de consciência desperta. É preciso ter um pouco de consciência desperta para decifrar esse ensinamento. Inclusive, no deserto tem uma pirâmide, uma esfinge, que está escrito: decifra-me ou te devoro. Então, é necessário decifrar o ensinamento para poder praticá-lo e assim chegar ao objetivo da existência, que é a autorrealização íntima do ser. Então, Moisés é o artista, o ator principal do Gênesis. Moisés é Moisés é o ator principal no Gênesis. Isso todos sabemos, já estamos cansados de saber. Porém, como nasceu Moisés? Moisés, a palavra Moisés quer dizer aquele que foi salvo das águas. E as águas, quando fala em águas nas escrituras sagradas, está se referindo à energia sexual, ao sêmen. Então, o nosso ser, o nosso real ser, está fracionado e submerso nas nossas águas. Então, todas as partículas do nosso ser estão fracionados e submersos nas águas e são enfrascadas, são presas pelos defeitos psicológicos. Então, o que significa resgatar das águas? O resgatado das águas, salvo das águas. Significa que nós temos que resgatar o nosso ser. Temos que resgatar o nosso ser das nossas águas seminais. Eliminando os defeitos, que os defeitos são
os escravos. Então, se sabe que Moisés foi liberar o povo hebreu da escravidão no Egito. Egito significa lugar de sofrimento, escravidão. A simbologia da palavra Egito simboliza a escravidão. O faraó representa o ego que nos escraviza, porque nós somos escravos do ego. O ego nos põe a trabalhar, nos põe a fazer qualquer coisa, nos escraviza totalmente. Nós somos escravos dos nossos desejos. Tudo o que nós desejamos, o que o nosso ego nos faz desejar, nós vamos dar um jeito de ganhar o dinheiro para conseguir tal coisa. Então, nós somos escravos do ego, somos escravos do faraó, do nosso faraó interno. Então, Moisés foi resgatado das águas. Então, o menino Moisés seria morto pelo faraó, senão aí a sua mãe foi segurando alguns meses, 3 meses, e quando não podia mais mantê-lo, que ia ser descoberto, ela fez um cestinho, um balaio, que inclusive hoje há uns berços que se chama Moisés. Ela fez esse cesto de junco, que tem um significado, porém nós realmente não sabemos. O cesto tem um significado. Tudo o que está ali tem um significado esotérico. Então, o faraó mandou matar todas as crianças, mandou matar todos os meninos recém-nascidos da época. E então a mãe de Moisés fez esse trabalho, fez um cesto e colocou nas águas do Nilo. Então o Nilo é o rio sagrado. O Nilo representa o rio Nilo representa a nossa coluna vertebral. Então, a mãe de Moisés colocou ele no Nilo e a menina, se diz que a irmã de Moisés, Miriam, foi vigiando onde ia o cestinho com o bebê. Então a filha do faraó viu e mandou pegar para si, e ela cuidou desse menino. Ela criou esse menino, porém precisava de alguém para amamentar esse menino. Então foi procurar e encontrou a própria mãe do menino, e então foi amamentar o menino. Então Moisés teve 2 mães. Ele teve uma mãe egípcia e teve a mãe israelita, hebreia, que uma representa a mãe divina e a outra representa a mãe física. Então Moisés foi instruído nas 2 sabedorias, na sabedoria do Egito, que é a sabedoria do ego, e na sabedoria de Israel, que é a sabedoria da consciência. A sabedoria do ego, nós podemos refletir um pouquinho. Quando nós fizemos algo mal feito, um negócio mal feito, e nos arrependemos,
e batemos na cabeça, por que eu fiz isso? Então nós estamos aprendendo com esse defeito, talvez, da cobiça, que nós, para comprar alguma coisa, fizemos uma dívida, então, e não estamos podendo pagar, essa dívida contraída com o nosso desejo, depois o sofrimento por essa dívida, nós aprendemos com isso. Então, Moisés foi instruído nas duas sabedorias. Ele aprendeu com a mãe egípcia e aprendeu a sabedoria de Israel com a sua verdadeira mãe, que ela acompanhou todo o tempo com ele. Então Moisés foi resgatado das águas. Então esse menino Moisés que foi resgatado das águas, no teatro, esse grande teatro que foi vivido no Egito, esse menino Moisés é o nosso Moisés interior, representa o nosso Moisés interior que nós precisamos resgatar. Cada um de nós precisa resgatar o seu Moisés interior. Então, se diz que Deus criou o mundo em 7 dias. Então, em 7 dias, segunda, terça, quarta, domingo. Inclusive, os dias da semana estão adulterados. Como os meses do ano foram acrescentados 2 meses, os dias da semana também foram adulterados. Então, se diz que Deus criou o mundo em 7 dias. Então, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e no sábado descansou. Isso significa que a criação dos corpos se dá em 7 dias. Porém, não são 7 dias físicos, 7 dias de uma semana física nossa. São dias esotéricos, que foi, então, representado aqui pela criação desses corpos. Também sabemos que nós somos um microcosmos. Cada um de nós é um microcosmos. Tudo que existe no cosmos existe em nós. Então, esses dias que foi criado o mundo está aí representado pelos corpos que vão sendo criados, que devem ser criados através da magia sexual, o arcano. Esses corpos devem ser criados. Então, Moisés é o nascimento do menino. Esse menino que foi resgatado das águas, quando se deixa de fornicar, que cada vez que nós fornicamos, nós derramamos a nossa energia, nós robustecemos mais o nosso ego. Ou criamos defeitos novos. Ou robustecemos cada vez mais o ego que já temos, os defeitos que já temos. Então, as nossas águas vão se tornando cada vez mais turbas, mais negras. Então, nessas águas está o nosso Moisés, está o menino Moisés, que deve ser resgatado. Porém, deve ser resgatado através de um trabalho dos 3 fatores para a revolução da consciência, que é o nascimento, a morte psicológica, a eliminação dos defeitos e o sacrifício pela humanidade.
Então, tudo o que se vê nas Escrituras está, tudo o que foi acontecendo no mundo externo, todos os eventos, os fatos, têm um significado interno, oculto, esotérico. E para compreender isso, é preciso despertar um pouco a consciência e ir compreendendo. Então, quer dizer, o teatro, lá no teatro físico, o Moisés foi resgatado das águas. Então, quer dizer que nós, com a morte psicológica, com o nascimento alquímico, com o trabalho de castidade, vamos resgatar o Moisés das águas. Vamos permitir que nasça esse Moisés dentro de nós, que vai salvar o povo das mãos do faraó. O faraó é o ego. No mundo físico, o faraó é a loja negra, as forças do mal. Que as forças do mal no planeta não querem que ninguém desperte a consciência. Elas lutam para matar todas as crianças. Fazer com que as crianças adormeçam a consciência com jogos, com tecnologia, com querer presentes, com querer coisas, querer títulos, adquirir propriedades, adquirir essas coisas da vida, ser alguém na vida, que a loja negra promove que todas as pessoas têm que ser alguém na vida. Então ela quer matar a consciência das pessoas. Ela quer matar a nossa consciência, a nossa essência. Então, o faraó, esse é o faraó que quer escravizar as nossas consciências, a nossa essência. Então, se sabe que Moisés foi criado, então, pela egípcia, e que ele se criou lá com todas as mordomias, podemos dizer, todo o conforto, sendo israelita, e ele não se conformava com o seu povo escravizado e foi ver esse povo, quis ir lá no campo de trabalho, onde o povo trabalhava, e se não suportou ver o sofrimento e de um soldado egípcio espancar lá um escravo, e ele então se diz que ele matou esse soldado e teve que fugir para o deserto. Então vamos algumas coisas, vamos ver, decifrar algumas coisas, ou vamos dar algumas pistas. Então, Israel, Isis, quer dizer mãe, Ra, pai, El, filho, Israel. Então, o povo de Israel são as chispas, as chispas de essência que estão presas dentro do ego, no nosso interior. Então, o ego representa dentro de nós o faraó, e os filhos de Israel
são essas três forças: o pai, o filho e a mãe, que estão, então, aí presos nos nossos defeitos psicológicos e escravizados, querendo se libertar. Então, o Moisés nasce no nosso interior para libertar as nossas partículas, as nossas chispas que estão no nosso ego, que estão nos nossos defeitos psicológicos. Que nós não temos um defeito, nós temos 7 cabeças de legião que se desdobram em milhares, podemos dizer milhões, de detalhes de defeitos. E isso nos escraviza. Então, Israel são as nossas chispas que estão dentro de nós, na nossa psique, enfrascadas pelo ego. Então, o que nós temos que fazer é liberar. Porém, é necessário nascer uma força superior, uma força mais poderosa dentro de nós, que é o nosso Moisés interior. Como nós somos um microcosmos, tudo que há fora há dentro. Também se diz, não buscais fora o que está dentro. Temos dentro todos os princípios, temos dentro todo o material para fazer este trabalho. Então, Moisés, o nosso Moisés interior, deve nascer para salvar o povo de Israel, que são as chispas, salvar da escravidão do ego. Então se conta que Moisés foi para o deserto, quando ele cometeu esse crime, matou esse soldado, e foi para o deserto e encontrou uma família de algumas moças pastoreando as ovelhas, e que ele auxiliou elas, e o seu pai dessas moças, ficou muito amigo dele e adotou ele como seu ajudante, e ele terminou casando com uma dessas moças, e essa foi a sua esposa, a sua sacerdotisa. Então, ele recebeu a ordem do seu real ser, que lá o Moisés, todos nós temos o nosso real ser, o Moisés lá também tem o seu real ser. Ele recebeu a ordem que teria que ir no Egito liberar o povo. Então, é o nosso real ser nos dando ordem para a nossa essência trabalhar e liberar as essências, as chispas que estão enfrascadas nos defeitos psicológicos e escravizadas. Então Moisés foi ao Egito e anunciou ao faraó, pediu ao faraó que libertasse o povo da escravidão. O faraó se negou. Ele então ele usou o seu bastão, e o bastão significa a coluna vertebral. Quando uma pessoa começa a trabalhar, ela desperta o fogo, e esse fogo sobe e chega à raiz do nariz, no entrecínio. E isso tem o formato de um bastão. Então, a coluna vertebral o fogo vai subindo e tem o formato de um bastão.
Inclusive, alguns mais clássicos têm essa voltinha aqui, que significa aqui é o nariz, a raiz do nariz, onde chega o bastão, onde chega o fogo que sobe pela coluna vertebral. Então, esse bastão é a cobra, representa a cobra que Moisés usou para demonstrar ao faraó o seu poder. Então, essa cobra é a serpente Kundalini, que deve nascer no cóccix, com o trabalho de magia sexual. Toda pessoa que trabalhe com a magia sexual, com a castidade, desperta no cóccix um fogo, e esse fogo é o fogo Kundalini. E essa serpente Kundalini sobe pela coluna vertebral, e ao subir esse fogo, o iniciado vai adquirindo poderes. Então foi esse o poder que Moisés demonstrou ao faraó, e assim para intimidar o faraó. Então é esse fogo nosso interno que vai nos ajudar a eliminar os efeitos psicológicos. Porém, o faraó não aceitou, e alguns magos negros até imitaram, disseram que poderiam criar uma serpente mágica que tivesse os mesmos poderes. Porém, a serpente de Moisés devorou essas serpentes. Então, existe a força do bem e a força do mal, o positivo e o negativo. Então, Moisés trabalha com as forças do bem, trabalha com a magia sexual e despertou a sua serpente. Então, essa serpente foi o bastão que ele usou para intimidar o faraó. O faraó não liberou, não quis liberar. Então ele foi usando mais e mais os seus poderes. Vieram rãs, gafanhotos. Tudo isso tem um significado esotérico profundo, que nós vamos refletindo e vamos captando esse significado. Cada um de nós pode fazer uma reflexão e ir captando o significado de cada evento, de cada acontecimento externo do teatro, desse teatro ao céu aberto, que teve como o palco o Egito, o deserto. E nós, refletindo, podemos chegar a uma compreensão profunda, cada vez mais profunda, do significado que tem esses eventos, esses acontecimentos físicos. Então, como o faraó não cedeu, então veio as pragas. Então as pragas são o karma. É o karma que nós, cada iniciado que empreende o trabalho, então quando o ego vai querendo se afrontar com a nossa essência, com a nossa consciência, então há esse conflito. Há um conflito dentro de nós. Ou nós cedemos ao ego ou o derrotamos. Ou então o ego nos devora. Então vem então o karma, o castigo para nós, que não é um castigo e sim
é uma lei. O karma vem para todo iniciado que é para instigar ele a trabalhar sobre si, a trabalhar com os 3 fatores e ir eliminando o defeito, eliminando os escravizadores e liberando a essência da escravidão. Porque a nossa essência está presa e escravizada do nosso ego. O nosso ego nos escraviza. Então, as 7 pragas, ou 10 pragas, são os karmas que cada iniciado vai sendo imputado a ele, vão vindo à tona esse karma para instigar o iniciado que ele tem que trabalhar, ele precisa trabalhar e precisa liberar as suas essências, a sua essência. Então Moisés foi para o deserto. O que significa o deserto? O deserto é um lugar de solidão, um lugar de sofrimento, um lugar de padecimento. No deserto não se tem os recursos que se tem fora do deserto. Então significa o deserto. Lá, o deserto que foi vivido lá, significa dentro de nós o sofrimento, que é a renúncia aos desejos, a renúncia ao nosso ego, para eliminar o ego. Então, a pessoa que vai trabalhando vai ficando meia sozinha, porque se afasta do próprio mundo, das regras do mundo, porque o mundo impõe regras e quer que todos cumpram as regras, quer que todas as pessoas sigam as normas impostas pelo ego, pelo faraó, pela loja negra, pelo comércio, pela indústria. Querem que nós cumpra com todas as regras, querem que nós trabalhe cada vez mais, estude para ganhar mais dinheiro para poder comprar. Então, esse é o mundo. E se uma pessoa começa a trabalhar, eliminar o defeito, ela começa a se separar desse mundo, começa a se afastar desse mundo e vai ficando meia isolada. Então, esse é o deserto. E a pessoa reclama. O nosso ego vai reclamar, porque lá no deserto os israelitas reclamavam a Moisés que se pelo menos estivessem no Egito, eles estariam comendo tal e tal coisa, e que no deserto estavam passando fome. Então é a nossa essência afrontada com o ego. O ego nos diz, viu? Se tu estivesse trabalhando, tu teria dinheiro para comprar tal coisa e não precisaria estar nessa carência, porque o ego quer comprar sempre. Então, no deserto, os israelitas reclamavam da falta das coisas. Então, no nosso interior também, nós vamos reclamar. O nosso ego reclama e quer que nos vá para o mundo, volte para o mundo trabalhar muito para comprar, porque isso é a vontade dos donos do mundo, podemos dizer assim, os donos do mundo. Então, no deserto é onde o iniciado ele vai se privar de muitas coisas. E essa privação é voluntária, porque ele nega o ego
Ele deve negar o ego e fazer a vontade da essência, que a nossa essência, o nosso pai e a nossa mãe querem nos liberar. Então, Israel quer nos liberar. Então, devemos fazer a vontade do Pai, que é trabalhar no sentido de nos liberar dessa escravidão. Então, se diz que Moisés tocou uma rocha e dessa rocha manou água. O maná significa a energia sexual que se tinha, todas as pessoas têm todos os dias para transmutar. Então, esse maná vem do céu. O céu significa que a energia sexual é dada pelo nosso Budi, por Budi, que é nosso real ser, nos dá a energia sexual para trabalhar todo dia, cada dia. Então, essa energia desce e à noite essa energia está madura, está pronta a ser transmutada. E a pessoa deve, então, trabalhar na magia sexual, transmutando essa energia para que ela suba pela coluna vertebral e assim chegue à raiz do nariz. Então isso quer dizer a pedra onde Moisés tocou, a pedra significa o sexo. Quando fala em águas, nas escrituras, está se referindo à energia sexual. Quando fala em pedra, está se referindo ao sexo. Então, Moisés tocou com o seu cajado na pedra e brotou água. Quer dizer, brotou energia sexual suficiente para trabalhar e transmutar no deserto, nessa solidão, nessa privação que estava de recursos. Também se diz que aconteceu no teatro do mundo físico, que Moisés abriu as águas do Nilo, abriu as águas do Mar Vermelho. Então, o que significam as águas? Significa que ele abriu, que ao trabalhar com a transmutação, as essências liberadas chegaram a Budi, e Budi despertou a consciência a essas essências. Então, ele abriu as águas do Mar Vermelho. E então essas consciências passaram e chegaram, e Budi fez o despertar dessa consciência. E aí quando o povo de Israel passou, ele fechou. Então quer dizer que depois que foi liberada essa essência, já não volta a se enfrascar mais. E assim, ele então foi para o deserto. Então ele foi para o deserto e foi com o seu povo, com o povo hebreu, foi tirado da escravidão e foi para o deserto, e então ficou 40 anos no deserto. Então esses 40 anos significam os 4 corpos que se deve criar. É o corpo vital, o corpo regenerar o corpo vital, o corpo físico, e criar o corpo astral e o corpo mental. Esses corpos internos
Então isso significa os 40 anos no deserto. E ele ficou, então, nessa luta para criar esses corpos. Então, tudo isso no Antigo Testamento, nesse episódio, nesse primeiro episódio, primeira etapa do trabalho de autorrealização íntima do ser. Então, o trabalho de autorrealização é feito em 3 etapas. Então, são 3 montanhas. 3 montanhas. Então, as 3 montanhas são a de Moisés, depois a do Cristo. Primeira é de Moisés, depois a do Cristo, e a terceira montanha é da ressurreição. A ressurreição. Que isso já pertence a outra parte, que é a Semana Santa. Então, esse trabalho é a primeira montanha. A primeira montanha de Moisés. A segunda, a do nascimento do Cristo. Então, é necessário que o Moisés nasça dentro de nós. Que ele nasça e se desenvolva. Que ele chegue à maturidade, para que, criando o corpo causal, que então se é verdadeiro homem, porque antes, como nós somos, como nós estamos, nós não somos homem. Nós somos, na verdade, um animal intelectual. Que nos diferencia dos animais é o nosso intelecto. Então, nós somos animais intelectuais. Então, Moisés, ele deve nascer, se desenvolver, e então, isso é a primeira montanha. Então, se diz, Deus falou para Moisés que ele contemplaria a terra prometida, porém não entraria nela. Porque essa é a primeira montanha. Moisés, ele viveu como Moisés, depois a mesma chispa viveu como Cristo. Que ele morreu, não entrou na Terra Santa, ele morreu. E depois nasceria o Salvador do mundo. Se sabia que já nasceria em tal data, nasceria o Salvador do mundo. Porém, o Salvador do nosso mundo interior. Então, aí vamos passar já para o nascimento do Cristo. Então, para que nasça o Cristo, é preciso que nasça o Moisés. É preciso que nós nos torne homem. Porque o Cristo é filho do homem. Se diz que o filho do homem, ele diz que o filho do homem seria crucificado. Então ele fala que o filho do homem se referia ao filho do homem, que era o Cristo. Então é filho do verdadeiro homem, que se desenvolveu, nasceu como Moisés, se desenvolveu, chegando até criação do corpo causal. Então aí começa a segunda montanha. Então começa aí o Natal. Nessa etapa começa então a viver o Natal, começa a acontecer o tão falado Natal. Então, o Natal simboliza o nascimento do Cristo.
tudo é um teatro ao céu aberto, onde o Cristo é o personagem principal. Todos os acontecimentos, todos os detalhes, todos os passos que o Cristo dá externamente representam algo internamente. Então se diz que o anjo Gabriel anunciou que Maria estava grávida, foi concebido o menino que nasceria e que pusesse o nome de Jesus, Jesuá. Então, esse menino, ele é resultado da transmutação sexual. Uma vida só nasce com o sexo. Porém, esse menino deve nascer no nosso coração. Deve nascer no coração de todo o iniciado que quer trabalhar na autorrealização íntima do ser, que trabalhe na autorrealização íntima do ser. Então se conhece que o anjo Gabriel anunciou que Maria estava grávida. Então Maria representa a nossa mãe divina. José representa o nosso pai interno, que todos temos um pai físico e uma mãe física, e temos uma mãe interna, espiritual, e temos um pai espiritual, individual. Então, o Cristo é algo que deve nascer no nosso coração, que deve nascer no coração do homem, e que nasce no coração do homem quando a pessoa, homem ou mulher, trabalhe com as energias sexuais, que trabalhe com a morte psicológica, que é a eliminação dos defeitos psicológicos, e trabalhe com o sacrifício pela humanidade, que é entregar este ensinamento. Então se sabe que Maria e José foram procurar um lugar para dar à luz, e que Herodes mataria todos os recém-nascidos, porque se era o rei de reis, esse menino seria uma ameaça e lhe tiraria os poderes. Então, como ele não sabia quem era o menino, o dito rei dos reis, ele ordenou que fossem matados todos. Na dúvida, mata todos. E nesse entremeio estaria então o verdadeiro que ele queria matar. Então chegaram os reis magos, foram chegando os reis magos. Então esses reis magos significam o progresso da energia sexual, que é necessário que a pessoa vá trabalhando com a castidade, e então a energia vai se tornando pura. Então a energia sexual, que no início é negra, ela vai se tornando branca. Então é o mago negro, é o rei mago negro que aparece para anunciar que o Cristo nasceria. Então depois veio o mago branco, que significa a pureza. Então a negra aqui é a energia impura. E então aqui já a energia pura.
Depois o mago, o amarelo, que é a cor da energia que já está sendo transmutada e que vai dar origem ao nascimento do Cristo. Na verdade, são 4 reis magos. Como tudo está adulterado, tiraram o 4º rei. O 4º rei é o próprio Cristo, que é o vermelho, que é o fogo, que já é o fogo do nascimento, que é o próprio Cristo que nasce. Então, os reis magos foram anunciar o nascimento do Cristo. Então, o Cristo, os pais de Jesus foram procurar um lugar para que Maria pudesse dar à luz. E como ninguém aceitava, ninguém concedia esse lugar, o único lugar que eles encontraram foi a manjedoura. A manjedoura. Então, na manjedoura tem animais. Os animais representam os defeitos psicológicos. Os animais da manjedoura representam os defeitos psicológicos, os nossos defeitos psicológicos. Lá no teatro, lá em Belém, que Belém não existia, a cidade de Belém não existia nessa época. Bel é uma palavra caldeia que significa torre. E Lém, fogo. Então, torre de fogo. E torre de fogo é a coluna vertebral onde nasce o fogo, onde o fogo nasce e cresce pela coluna vertebral. E é onde o Cristo nasce e deve se desenvolver, assim como nasceu Moisés, e Moisés deve morrer, Moisés morreu para que o Cristo pudesse nascer. Então nasceu em Belém, nasceu na Torre de Fogo, e nasceu numa manjedoura, nasceu entre os animais, porque quando o Cristo nasce, no interior do homem, esse homem, essa mulher, ainda tem defeitos psicológicos. O Cristo nasce para salvar. O Cristo é o salvador do mundo, porém do nosso mundo interior. Ele vem nos salvar do nosso mundo interior. O que Cristo representou na Terra Santa, ele fez entregar um ensinamento. Todos os passos, tudo o que deve fazer alguém que queira chegar à cristificação. Então, ele representou tudo na Terra Santa em carne e osso. Depois temos o simbolismo da Semana Santa, que também vamos preparar e vamos apresentar na ocasião da Semana Santa. Então, Cristo deve nascer no interior de cada um de nós. E o nascimento do Cristo é o Natal de cada um de nós, o Natal individual. E não adianta comemorar muitos natais na nossa existência, todos os natais que nós comemoramos, todos os anos, não tem valor. O valor que tem é que nós comemoremos o nosso próprio Natal, que o Cristo nasça no nosso interior, que o Cristo nasça e se desenvolva no nosso interior. Então, para o nascimento do Cristo,
se preparam a árvore de Natal. Cristo nasce na noite de 24 para 25. 24 é um número cabalístico que, somando 2 mais 4 dá 6, que representa, que é o amor. Cabalisticamente, o número 6 representa o amor. Então, ele nasce no dia 24 para 25. E o 25 de dezembro, somando 22 mais 5 igual a 7, que é a ordem. Então, o Cristo nasce por amor para colocar em ordem tudo o que há em desordem no nosso interior. Então, o Cristo deve nascer no nosso interior para salvar o mundo interior, salvar-nos do nosso ego. Ele vai eliminar todos os defeitos psicológicos, os que restam, os animais que ainda existem dentro de nós, os animais da manjedoura, onde ele nasceu, ele vai eliminar todos. O Cristo vai eliminar. Então, a árvore de Natal é preparada, a árvore de Natal. E o Papai Noel, os presentes, as luzes, tudo tem um significado. Então, a árvore de Natal representa a coluna vertebral. A árvore de Natal é a coluna vertebral. A nossa coluna vertebral. Então, quando vão montando a árvore de Natal, colocam luzes, colocam aquelas esferas, aqueles globinhos, as luzes. As luzes significam as essências, as chispas liberadas. As esferas significam as virtudes, os poderes. E os presentes que são colocados aos pés da árvore significam os poderes, as virtudes que o nosso Pai interno, que é o Papai Noel, que desce pela chaminé, que é a coluna vertebral, que o Papai Noel vem do norte, do Polo Norte. Então ele desce pela coluna vertebral e coloca aos pés da árvore, que é aos pés da coluna vertebral, ele coloca os presentes, os poderes, as virtudes, as chispas liberadas. Então, a festa, internamente existe uma festa. Há essa festa. E é a festa profana do Natal que nós vemos no mundo físico. Então, essa festa profana não representa nada. Essa festa profana de bebedeiras, de comilanças, é porque tudo está profanado, tudo está tergiversado. Então, internamente acontece essa festa, porque quando nasce um Cristo, todo o universo fica sabendo que nasceu um Cristo. E então a festa é enorme, a festa interna, a festa de todos os Cristos, todos os seres de consciência desperta ficam sabendo que esse Cristo, que nasceu um Cristo, então fazem essa festa, fazem a festa. Porém, foi tergiversado essas festanças
para que nós gaste o nosso dinheiro, para que nós compre presentes, que nós enfeite, que faça tudo para ganhar dinheiro, para comprar, para ter dinheiro para comprar os tais presentes, para comprar coisas externas. E, na verdade, o que nós precisamos é de coisas internas. Nós precisamos de virtudes, precisamos de poderes. E os poderes se adquirem eliminando os defeitos psicológicos, liberando as essências, liberando o povo, que é o povo de Israel que está dentro de nós, que são as chispas dispersas, liberando e reintegrando essas chispas. E então, nós dizemos que temos 97% de essência enfrascada no ego, presa no ego. E nós temos apenas 3%. Então, essas essências devem ser liberadas e reintegradas aos 3% que temos. Então, é a liberação da escravidão para a liberdade. Trazer a nossa essência à liberdade. Então, aí está conheceis a verdade e ela vos fará livre. Então, a verdade nos torna livres. Liberar a nossa essência do ego significa conhecer a si mesmo, significa o trabalho de autorrealização íntima do ser. E não tem nada a ver com as festas natalinas. Por esses tempos, se renovam as esperanças, os sonhos. As pessoas fazem planos para o novo ano, até que uma energia positiva começa a circular nesta época, circula com mais intensidade. Porém, nós polarizamos essa energia de forma negativa e usamos para comprar coisas, para satisfazer os nossos desejos materiais. Então, essa energia deve ser polarizada para fazer o que temos que fazer, que é o trabalho com os 3 fatores. Os 3 fatores para a revolução da consciência. Primeiro fator, nascimento sexual. Deixar de fornicar. Segundo fator, morte psicológica. Morte psicológica. Que é eliminar os defeitos psicológicos. E o terceiro fator é o sacrifício pela humanidade. Sacro ofício. Sacrifício pela humanidade. É o ofício sagrado, sacro ofício. É entregar este ensinamento de forma gratuita, de forma desinteressada, de forma completamente livre, para que cada pessoa possa trabalhar no sentido de conseguir a sua autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da existência de todo ser humano. A existência, tudo existe em função da autorrealização íntima do ser. Tudo o que nós vemos na natureza, tudo existe em função desse trabalho, da autorrealização íntima do ser. O único objetivo de tudo exista é este, a autorrealização íntima do ser.
porém está oculta, esse ensinamento está se perdendo ou perdido, porque a humanidade já não tem mais interesse pelas coisas espirituais. A humanidade se preocupa apenas com a parte física, com a parte da personalidade, com a parte externa, e não busca mais saber para que vivo, de onde vim, para onde vou, qual é o objetivo da minha existência. Já não se faz mais esta pergunta. Então, esta conferência, esta forma especial, é para avivar um pouquinho as inquietudes e para que nós reflita e busque nos inteirar mais deste ensinamento. Aqui se entregam 50 conferências, 50 temas que levam ao despertar da consciência. Se nós praticarmos as práticas entregues nestes 50 temas, os 3 fatores, se chega ao despertar da consciência, que é o objetivo da existência humana, que é o objetivo da existência de tudo. Então, esta conferência é um convite a participar das 50 conferências, e depois temos mais 25 conferências de uma fase B. Então, todo o trabalho é feito em 3 etapas: a primeira montanha, segunda e terceira montanha. Então, todo esse ensinamento é simbólico. A morte psicológica, se diz que, lá no Velho Testamento, se diz que Davi matou um gigante com uma pedra. O gigante é o ego. A pedra é o sexo. Davi usou a magia sexual, robusteceu a sua essência, e com a essência, então, ele derrotou o ego com o sexo, com a pedra. Então, o pequeno Davi, que podemos, aqui os 3% de essência, Davi derrotou Golias, o gigante, que é o ego, com o sexo. Então, simbolicamente, lá no Antigo Testamento está escrito isso, e tudo aconteceu tal qual está escrito, com as modificações que são feitas nas Escrituras, são todas adulteradas. Inclusive, o verdadeiro ano, tem 10 meses. Então foi colocado julho e agosto no meio. O imperador Júlio César colocou julho e Augusto colocou agosto. Então, outubro é 8, é o mês 8, e hoje ele é o mês 10. Então, outubro é do latim, né? Octo. O novembro é 9. Setembro é outubro, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, novembro é o mês 9 e dezembro é o mês 10. Foi adulterado. Então, as semanas, os dias da semana também são adulterados, justamente para criar essa confusão. Foi a própria loja negra que alterou isso tudo, para desorganizar todo o que está embutido no ensinamento. Então, também tem no
lá no dia 28 de dezembro se comemora o Dia dos Inocentes. É que nesse dia foi o dia que Herodes mandou matar e matou os meninos, os inocentes. Então se celebra o Dia dos Inocentes. Quando começam as novenas na Igreja Católica, no dia 16, começam as novenas, se acendem as 7 velas. Essas 7 velas significam os 7 corpos. O corpo vital, o corpo físico, o corpo astral, o mental, o causal e o átmico. São os 7 corpos, o búdico e o átmico. São os 7 corpos que são a composição do verdadeiro homem. Então se acendem as 7 velas e começam as novenas no dia 16 de novembro até o dia 24. Isso simbolicamente representa a criação dos 7 corpos, que quando o Cristo, para nascer, se integraria com esses corpos ficariam integrados. Também, lá na árvore de Natal, tem uma estrela. Na verdade, essa estrela é a estrela de Davi, mais ou menos assim. Então, é o triângulo que sobe, que se une ao triângulo que desce. Então, o triângulo desce e sobe, que há, então, a fusão das duas almas, a alma humana com a alma divina. Então, é o que significa a estrela na árvore de Natal, que põe lá em cima na árvore de Natal. Então, tudo é simbologia, isso com o objetivo de que ficasse plasmado, que ficasse concretizado no mundo físico esse ensinamento. Então, a simbologia, a verdadeira simbologia do Natal é o que nós temos dito e muito mais, que existem milhares de símbolos. Tudo o que aconteceu, um passo que deu o Mestre Jesus é um símbolo. Tudo simboliza algo. É parabólico. Ele ensinou de forma parabólica também. Quando ele ensinava, ele dizia algo em forma de parábola. Então, sem mais, damos graças a todos que nos suportaram e boa noite.